da categoria de responsabilidade social. Por conta dos atrasos da programação, a gente vai limitar o tempo das perguntas em 7 minutos, tá, para todas as apresentações. E, bom, a gente vai começar agora com o case da Ejur, com a Elisa e a Gabriela. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Elisa e eu sou gerente de projetos da Ejur. Meu nome é Gabriela e eu sou a diretora-presidente. É com muito orgulho que vamos apresentar para vocês a Ejur, a empresa júnior jurídica da Unesp de Franca, a primeira empresa júnior exclusivamente jurídica do mundo. Fundada há mais de 20 anos, a Ejur tem como missão desenvolver projetos jurídicos, acadêmicos e sociais, visando satisfazer os nossos clientes e os nossos parceiros e também desenvolver os nossos membros, dando assim um retorno à sociedade e à universidade por meio de um trabalho integrado e por meio da nossa participação no movimento Empresa Júnior. E é com fundamento nesses elementos de destaque que a Gabriela falou, que se baseia o nosso projeto social Escola Cidadania, solidificando conhecimentos na construção de opiniões. O projeto Escola Cidadania consiste na realização de aulas de algum tema jurídico para crianças e adolescentes em escolas da comunidade de Franca, durante um ano letivo, por 4 trainees alocados. As reuniões para o seu desenvolvimento, elas acontecem todas as segundas-feiras, durante 4 horas, na sala da Ejur, e nós chamamos essas reuniões de plantão. O projeto ele é realizado há 9 anos dentro da nossa EJ, sendo que a cada ano os membros e o tema mudam. O nosso case é referente ao ano de 2014, em que a temática foi a adoção na união afetiva, barreiras e preconceitos. Bom, nós estruturamos a nossa apresentação em algumas etapas. Primeiramente, nós vamos analisar como se deu o planejamento do projeto. Depois, nós vamos analisar a forma de execução. Em seguida, as formas de acompanhamento. E, por fim, os resultados e os números obtidos no ano passado. O projeto se iniciou com o termo de abertura. É um documento elaborado pela diretoria de projetos para os 4 responsáveis. Nele, a descrição da estrutura do projeto, com a sua data de início e de final, além de tratar o seu público-alvo. E assim que eles recebiam esse termo de abertura, eles tinham que preencher uma ferramenta que a gente chama de cronograma geral. O cronograma geral nada mais é que uma tabela, como essa aqui que vocês estão vendo, em que eles têm que definir as macroetapas do projeto deles. Eles vão preencher essa ferramenta na primeira reunião que eles têm e ela não é editável, ou seja, eles preenchem nessa reunião e ela vai se manter igual ao longo de todo o ano. E além disso, ela é utilizada como base para todas as outras ferramentas de acompanhamento que eles ainda vão ter que preencher. Como forma de organização pormenorizada, a PAPA, Planilha de Acompanhamento dos Planos de Ação, também foi utilizada. Nela, como a maioria sabe, são preenchidas cada etapa com suas datas de início e deadlines, além de comentários sobre eventuais problemas que eles tiveram e suas respectivas soluções. A análise de risco ela é uma aba dentro da nossa PAPA. E para preencher essa análise, eles levaram em conta a experiência e o relato de membros da Ejur que já tinham participado do projeto de Escola da Cidadania, só que em anos anteriores. Então, nessa primeira coluna, eles identificaram os possíveis problemas que poderiam haver. Em seguida, eles identificaram as ações que deveriam ser tomadas, ou seja, se o problema deveria ser mitigado, transferido, evitado. E por fim, eles ainda propuseram soluções a cada um desses problemas. Ainda haviam pessoas alocadas para solucionar qualquer um desses problemas caso eles acontecessem. Então, se um acontecesse, a gente já tinha uma pessoa que ia saber o que ela ia ter que fazer para resolver aquele problema. Então, o nosso projeto corria bem menos riscos.
discussão, os membros tiveram que escolher um tema de relevância jurídica e de impacto social. Assim, percebendo a importância de tratar sobre os direitos homoafetivos, assunto ainda pouco explorado pela sociedade tradicional, eles procuraram material junto à advogada da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Franca, e com ela se aprofundaram no tema. Assim, eles perceberam que seria mais efetivo desconstruir preconceitos e propor debates ao lado da juventude. Eles então elaboraram um plano de aulas e entraram em contato com mais de 10 escolas, tanto públicas quanto particulares, sendo que 5 delas se propuseram a receber o nosso projeto, abrindo então um espaço de debate e para as crianças se expressarem. E para elaborar esse plano de aula, eles tiveram que estudar muito, porque além deles dominarem o tema, eles ainda precisavam ser didáticos com esses alunos. Ou seja, não adiantava a gente ficar usando expressões jurídicas, porque esses alunos não iam entender. Então, eles precisavam ter uma linguagem didática mesmo. Então, eles enviaram esse plano de aulas a cada uma dessas escolas e definiram as datas de todas as palestras e também as turmas que receberiam o projeto. E como ano passado o tema foi a adoção da união homoafetiva, as escolas consideraram um tema um tanto polêmico, então a gente preferiu focar nas turmas de ensino médio. Na preparação do material, os membros criaram cartilhas para que os alunos pudessem acompanhar durante as aulas. Fizeram slides de apresentação, criaram questionários para os professores e feedbacks para que os alunos emitissem a sua opinião, se eram a favor ou contrários à adoção da união afetiva. As aulas elas eram ministradas em torno de uns 40 minutos e sempre ao final eles abriam espaço para que os alunos pudessem fazer pergunta e para que eles pudessem se expressar também. Nas palestras havia alguns vídeos exemplificativos e também vídeos de casos reais, para que eles pudessem entender como esse tema se insere na sociedade de uma maneira palpável. E, além disso, eles contavam com auxílios de membros da EJUR, que não estavam ligados diretamente ao projeto, e eles tinham a função de distribuir os feedbacks, de distribuir o que vocês receberam, e também de organizar a sala, para que a palestra se desse de uma maneira mais efetiva. Ao final do ano, com o término do projeto, os membros elaboraram um termo final, que nada mais é que um relatório que descreve toda a execução e desenvolvimento do projeto ao longo do ano. Ele é destinado para a diretoria de projetos para que fosse armazenado e utilizado na nossa gestão do conhecimento. Assim, esse documento é dividido nos seguintes tópicos: introdução, contextualização, desenvolvimento, conclusão, recursos, orçamento e tabela de problemas. Bom, dando início a uma nova fase, que é a de acompanhamento, nós temos uma ferramenta dentro da EJUR que a gente chama de livro diário. O livro diário é a única ferramenta física que a gente tem e ele fica disponível na sala da EJUR. Então, a cada reunião, os membros eles relatavam de uma forma breve e informal todos os procedimentos que eles adotaram. Assim, qualquer membro da EJUR, seja trainee, seja diretor, ao ler esse relato, ele ia saber tudo que estava acontecendo no projeto. Então, se alguém da faculdade perguntasse sobre o projeto de Escola e Cidadania, todo mundo ia saber responder, porque já teria lido no livro diário. E como a gente tem essa prática dentro da EJUR, então todo mundo já estava sabendo. Além disso, é uma ferramenta de comunicação interna e também que permite a integração entre os membros. Outro instrumento de acompanhamento é o caderninho. É um documento disponibilizado no Google Drive, em que a cada reunião que esses membros fazem para a execução do projeto, eles escrevem todos os passos que tomaram, de forma pormenorizada e formal. Assim, semanalmente essa ferramenta é preenchida e também é corrigida pela diretoria de projetos. E além de todas essas ferramentas, eles ainda contavam com o suporte dado pela diretoria, que acompanhava o projeto semanalmente e que também faziam visitas a essas reuniões, para conversar com eles, para tirar dúvidas, para propor mudanças para ampliar o projeto, melhorar o projeto.
E além disso, sempre que ocorria imprevistos, a diretoria auxiliava eles. Não significa dizer que a diretoria ia solucionar o problema, mas ela dava um direcionamento para que esses membros fizessem por si mesmos. Então eles se desenvolviam tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Por fim, a última etapa foi de análise dos resultados alcançados. Os questionários dos professores vieram com dicas de oratória, sugestões de temas para os próximos anos, além de muitos elogios, contabilizando ao final 23 documentos. Sempre ao final das palestras, os membros eles recolhiam todos os feedbacks respondidos pelos alunos, eles contabilizavam e liam todos os comentários. Depois disso, eles separavam por escolas e arquivavam esses documentos em uma pasta, o que auxilia a gente na nossa gestão de conhecimento. E desses feedbacks foram gerados os dois seguintes gráficos. No primeiro deles, a gente vê o número de feedbacks respondidos divididos por escolas. O que está representado pela cor azul clara são aqueles que se declararam favoráveis à adoção da união homoafetiva. O que está representado pela cor azul média são os que se consideraram a favor. E esse número, contrário. E esse número ainda é maior do que os que não declararam posicionamento. E desse gráfico a gente pode ver que o nosso projeto realmente está sendo efetivo, porque eles se expressaram, mesmo aqueles que eram contra o que a gente estava propondo, eles se sentiram à vontade para expressar a sua opinião, abrindo então um espaço de diálogo e de debate. E juntando todas essas escolas num único gráfico, a gente tem esse, de que 75% foram a favor da adoção da união homoafetiva, 22% foram contrários e apenas 3% não opinaram. Após cada escola, os membros elaboravam um parecer com os resultados obtidos e tabelas comparativas dos feedbacks preenchidos pelos alunos. Assim, isso funcionava como uma forma de repasse e de agradecimento para essas escolas que se prontificaram em acolhê-los. Portanto, com 4 membros, durante 7 meses, palestrando em 5 escolas, impactamos 1.158 alunos, quebrando os limites do preconceito e solidificando conhecimentos na construção de opiniões. Projeto Escola Cidadania. Obrigada a todos pela atenção.